Caminhando nas Escrituras, capítulo 4 do livro de Êxodo, o verso de número 1, verso a verso, capítulo a capítulo, livro a livro, de forma devocional, de forma espiritual, racional. Queremos caminhar em toda a Escritura. Capítulo de número 4 e o verso de número 1 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Eles não vão me ouvir, Senhor. Verso de número 2: Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. O que você tem na mão? Um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. Moisés fugiu dela. Verso de número 4. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Não fuja não, pegue. Estendendo ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Viva essa experiência como um testemunho de que o Senhor te apareceu. Até mesmo você, Moisés, tem que crer no que Deus tem para a sua vida. Verso de número 6. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. Tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. No primeiro teste, Deus estava mostrando a Moisés: colocarei Faraó nas tuas mãos. No segundo teste, da mão leprosa, Deus estava dizendo: eu perdoei o teu pecado. Levanta-te. Não há nada que aprisione mais o vocacionado do que pensar que não foi perdoado e que Deus não está com ele. Verso de número 8. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomará das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Antes dos hebreus acreditarem nos sinais, Moisés tinha que acreditar. Moisés tinha que acreditar naquele sinal. O importante era Moisés começar crendo. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns aventureiros dizem que Moisés era gago. Não é isso que o texto está dizendo. Até porque o texto lá de Atos, o sermão de Estevão vai dizer que Moisés era eloquente, poderoso em palavras e obras. Aqui Moisés estava com a síndrome da inferioridade. Foi quebrado tanto que entrou numa crise de identidade. Mas olha o que o Senhor respondeu a ele no verso de número 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem?
Quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, verso 12, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Verso 13, ele porém respondeu, Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. O problema não era o povo crer, o problema era Moisés. Está na hora de crer. Verso 14, olha a reação do Senhor. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Sabemos que Arão faz parte do plano de Deus, mas Arão quase foi uma consequência da ira de Deus contra Moisés. Verso 15, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Verso 16, ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Olha a linguagem figurada, que é a metáfora. Moisés como Deus e Arão como seu profeta. Verso 17, toma este bordão na mão com o qual há de fazer os sinais. Só isso. Deixa o resto com o Senhor. E amém. Verso 18, saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse, deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. As coisas se encaixando, vai-te em paz. Verso 19, disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Deixa que o Senhor cuida dos acusadores, deixa que o Senhor cuida daqueles que desejam ver o seu fim. Só vá, só faça, só caminhe. Verso 20, tomou, pois, Moisés a sua mulher, os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, demonstrando que o Senhor é com ele e acreditando no que Deus tinha falado para ele. Verso 21, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Moisés estava consciente que teria uma batalha travada contra Faraó. E que Deus endureceria o coração de Faraó. Não seria uma situação tão fácil como alguns imaginam. Já estava um caminho traçado. Já. Verso 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Verso 23. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. O texto já está dizendo no versículo 21 que Deus endureceu o coração dele. Uma certa vez me perguntaram em sala de aula, por que Deus pisou e massacrou tanto o Egito? Era uma pergunta naquele momento muito nova para mim. E eu respondi, olhando para o aluno, dizendo o seguinte, como é que um homem reage vendo alguém batendo no seu filho? Foi a sensação que Deus teve naquele momento. Verso de número 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Zípora não conhecia os princípios judaicos. Há uma falha de Moisés aqui. Verso 27, disse também
vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou. O encontro do profeta e do sacerdote, ou do profeta e Deus, representado na pessoa de Moisés. Verso 28. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que ele mandara. Fico pensando como é que Arão recebeu as informações de Deus no Egito para ir ao encontro de Moisés. Verso 29. Então se foram Moisés e Arão, ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Verso 30. Arão falou a todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. Verso 31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, ele vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. A missão de Moisés está só começando. Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras, verso a verso, capítulo a capítulo, livro a livro. Devagarzinho a gente vai construindo, ficará por gerações aí. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, ela é o único livro de confiança em sua totalidade e espiritualidade. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus abençoe.